Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o princípio da publicidade nos autos e o uso e limite do recurso segredo de justiça. A nossa entrevistada é a juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, que é da vara do Tribunal do Júri da comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Marixa, uma vez instalado o segredo de justiça, ele não pode ser mais retirado ou existe alguma fase processual em que ele deixa de ser necessário? Olha, é possível sim que uma ação que tramite sob segredo de justiça, que tenha sido decretada por uma decisão judicial, em determinado ponto da instrução, não existam mais os motivos que determinaram a decretação, né, que justificaram a decretação desse segredo de justiça. E a partir daí, de então, passa efetivamente a ser público o processo. Outro caso também, se o Ministério Público, por exemplo, pede segredo de justiça em um processo e o juiz decreta o segredo de justiça, a defesa recorre, e aí esse processo fica tramitando sobre o segredo de justiça até uma decisão do tribunal. E se o tribunal rever essa decisão do magistrado, dando publicidade ao processo, então ele tramitou sob segredo de justiça por um período, né? E depois de uma revisão em segundo grau passou a ser público o processo. Ou então até por próprio desinteresses das partes na manutenção do sigilo judicial, né? Do segredo de justiça, né? Que pode haver um caso em que transcorrida uma instrução, a parte não tenha mais interesse, a parte que pediu que fosse dado esse segredo de justiça não tenha mais interesse nele e efetivamente queira que os atos passem a serem públicos e abra mão desse segredo, então o juiz vai rever sua própria decisão. E há caso em que a juíza ou o juiz pode permitir, por exemplo, o acesso apenas parcial de um processo? Nesse caso que está em andamento, do caso Bruno, existem várias cautelares sem apenso a esse processo, em que há farta prova de quebra de sigilo telefônico dos acusados, né, dos investigados. Esses autos estão sob segredo de justiça, entendeu? Então, o processo hoje ele tem 9 volumes e 5.200 páginas, certo? Então, esses volumes que estão apensos, eles não ficam apensados aos 20, eles ficam guardados na secretaria, sob a coordenação do escrivão, né, que permite o acesso a esses autos apenas para os advogados constituídos pelos acusados e pelo Ministério Público. Nesse processo do caso do Bruno, que a senhora está presidindo lá em Contagem, de muita repercussão, não vou entrar no mérito, porque está sob júdice ainda, mas eu lembro que houve uma notícia aí, a OAB reclamando de acesso. Não foi permitida a participação de advogados, de presença de advogados nesse processo, na audiência que aconteceu lá? Não, isso foi um grande equívoco que aconteceu na primeira audiência. Eu não conhecia esse advogado, era o doutor Sérgio Murilo. Eu estava fazendo audiência, durante os trabalhos, o escrivão me falou, doutora, eu estava fazendo a inscrição de uma testemunha, ele falou assim, doutora, tem um advogado lá fora, que é representante da OAB, e que está querendo entrar, e ele se diz secretário e tal. Eu falei para o escrivão, olha, Jorge, confere essas informações que estão sendo dadas pelo doutor advogado, se efetivamente forem verdadeiras, você pode deixá-lo entrar na sala de audiências. E aí, então o Jorge chamou um outro representante do OAB que estava lá para acompanhar a regularidade dos trabalhos, o doutor André, que o acompanhou o escrivão até o lado de fora do fórum. Chegando lá, o doutor André viu, olhou para o doutor Sérgio, não o conheceu como representante da OAB, e então o escrivão não permitiu ao doutor Sérgio Murilo entrar. Foi um equívoco e depois, analisando o processo, eu verifiquei também que, na verdade, ele não podia entrar, porque ele era testemunha arrolada pela defesa da acusada Daiane, ele era testemunha do processo, então ele não podia efetivamente nem estar lá. Mais complicado ainda. Então foi uma questão, assim que eu acho que tratou-se de um grande equívoco, ele até fez uma representação contra a minha pessoa na Corregedoria de Justiça, que foi arquivada sumariamente, porque não se viu nenhuma irregularidade na minha conduta na presidência dos trabalhos. Porque o juiz, quando preside uma audiência, ele tem aquele poder de polícia, né, de fiscalizar e de manter a ordem dos trabalhos. Okay. A gente volta ao assunto de segredo de justiça, mas depois que a senhora fizer a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu vou indicar o James Hunter, O Monge, o Executivo. É um livro muito bacana, eu acho que para quem está estudando, tem informação acadêmica,
ele vai te dar noções de liderança e também para a família, para você se tornar uma pessoa melhor, né? Porque o líder não necessariamente, não tem que ser uma pessoa arbitrária e carrasca, né? O líder é aquela pessoa simples que procura partir de conceitos básicos e conhecer o seu meio para aí sim estabelecer metas. Então eu acho esse livro um livro muito bacana. Muito bem. É o juiz, a juíza ainda além da sentença, né? Muito bem. Agora, voltando à nossa questão do segredo de justiça, a gente sabe e vê também que é muito frequente o recurso dele em inquéritos policiais. Por quê? Não soa com arbitrariedade, não? Não, o inquérito policial, ele não tem segredo de justiça. O inquérito policial, o que a lei prevê nele é um sigilo das investigações. Não chega a ser um segredo de justiça. Para ser segredo de justiça, o juiz tem que dar uma decisão decretando segredo de justiça naquele inquérito. Então, o advogado, né, ele tem, pelo Estatuto da Advocacia, inteiro acesso ao inquérito policial. O que a gente vê é que alguns delegados de polícia não respeitam esse direito do advogado, né? Mas aí o advogado entra com mandado de segurança para obter acesso ao inquérito. E afeta a liberdade profissional dele também? Afeta, efetivamente, afeta. Eu sou uma grande defensora das prerrogativas dos advogados e sempre que tiver vendo violadas essas prerrogativas, eu serei a primeira a estar ali do lado do advogado. Tanto que, se entrar com mandado de segurança, alegando que o delegado de polícia não deu acesso aos autos ao delegado, ao advogado, efetivamente, será concedido uma liminar para que esse advogado tenha acesso. Agora, é uma questão também cuidadosa, porque esse advogado, ou quem quer que seja que tenha acesso a esse processo, não pode utilizá-lo para outros fins que não da defesa. Exatamente. Exatamente. E também tem outra questão. Na verdade, esse acesso do advogado ao inquérito policial não é um acesso amplo. Ele é um acesso um pouco restrito, porque já se tem entendimento no próprio STF de que o acesso do advogado ao inquérito policial é só em relação às peças que já estão materialmente colacionadas nos autos. Documentado e com provas. Exatamente. Estão lá. Vamos supor, se o delegado de polícia está fazendo uma investigação, aliás, mais de um delegado esteja comandando um inquérito policial e um delegado está cuidando de uma interceptação telefônica, o outro de uma busca e apreensão, você está entendendo, o outro de um oitivo de testemunha. Uma questão subjetiva, outra objetiva. Não, todas essas diligências estão em andamento. Não tem como você franquear o advogado, porque tem que se preservar o sigilo necessário à elucidação do fato. Então, a autoridade policial, ela tem que ter um bom senso extremo, porque ela tem que garantir o advogado o direito dele de acesso aos autos, mas ao mesmo tempo a autoridade policial tem que garantir o sigilo necessário à investigação. E é o caso de... Então, no ato de discricionalidade dele, é que o delegado de polícia vai saber até que ponto, entendeu? Ele vai estar franqueando todas as peças do inquérito para o advogado. E até de modo que o investigado não atrapalhe as investigações. Efetivamente. E agora, se o advogado achar que está havendo um abuso de autoridade, que está havendo supressão de prerrogativa, aí o advogado tem que tomar providência. Agora, esse advogado tem que ser de uma das partes, não pode ser um advogado de um terceiro interessado no processo. Não, aí de hipótese alguma, ele tem que ter procuração de algum dos investigados. Muito bem. Bom, nós entrevistamos aqui a doutora Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, que é a juíza da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Falamos aí sobre o princípio da publicidade nos autos e também do uso e limite do segredo de justiça nos processos. Doutora Marixa, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos e vamos ficar por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.